Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar dos padres apologistas. Você tem os padres apostólicos, que são aqueles que conviveram com a figura histórica de Jesus Cristo, e na sequência você tem os padres apologistas, são aqueles que defenderam e divulgaram o cristianismo. Este vídeo é um de 15, acompanhado de respectivos textos, que você encontra lá no meu blog. E esses 15 pensadores, eles se encaixam mais como teólogos do que como filósofos. E eles não se encontram dentro da Idade Média, e sim na Antiguidade. Então, a princípio, veja, essa nossa playlist é sobre filosofia medieval. Então, a princípio, esses pensadores não seriam nem filósofos, nem estariam na Idade Média. No entanto, eu entendo que estes padres são muito importantes para nós podermos entender o pensamento filosófico que será desenvolvido no decorrer da Idade Média. Por isso que darei atenção, sim, a esses 15 pensadores. E hoje será o primeiro dos 15. E iremos falar hoje de Inácio de Antioquia. Ele recebe o sobrenome de Antioquia não por ter nascido na cidade, e sim por ter sido bispo desta cidade. Então, Inácio de Antioquia, ele nasceu no ano de 35 e veio a falecer no ano de 108. A tradição nos diz que ele foi discípulo do apóstolo João e também conheceu o apóstolo Paulo. Lembra? Saulo, que trocou o nome para Paulo. Este importante pensador do começo do século I, ele será preso por ordem do imperador romano, à época, o imperador Trajano, e será condenado à morte na arena, no Coliseu, por meio de leões, ser devorado por leões. Dizem, inclusive, que os leões foram soltos na arena e o Inácio caminhou resolutamente em direção aos leões, sem se incomodar com isso. Ele foi o primeiro a usar a expressão Igreja Católica. Veja, a católica significa simplesmente universal. Então, quando ele falou Igreja Católica, ele estava dizendo a igreja que era uma igreja universal. A sua obra, a obra que chegou para nós hoje, é constituída de 7 cartas. Há quem diga que ele escreveu mais coisas e que existem outras cartas, mas o que nos chegou, que nós temos realmente, na maioria dos comentadores, uma confirmação, são de 7 cartas que você pode inclusive encontrar na rede. Vale a pena a leitura se você se interessa pelo cristianismo. Estas 7 cartas foram escritas quando, após ter sido preso, Trajano foi embarcado num navio da época, sendo escoltado por soldados romanos, e viajou em direção a Roma, onde ele iria cumprir a sua pena, onde ele seria morto. Então, em cada porto que ele parava, ele conversava com as pessoas e deixava algumas dessas cartas. Dentre o pensamento dele, aliás, tudo que nós conhecemos do pensamento de Inácio se encontra nessas cartas. Ele há de preservar a unidade da igreja. Ele entende que a igreja tem que ser uma só. E ele entende que Jesus é o pensamento de Deus Pai. E que Jesus, ele foi gerado, ele não foi criado. Ele há também de defender a Santíssima Trindade. Vocês sabem, não? Deus é 3, tá, em 1. É um único ser, Deus é um só, um único ser, mas dividido em 3. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele há de defender também a transubstanciação do corpo e do sangue de Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho. O pão é o corpo e o vinho é o sangue de Jesus. E na época, como até hoje, os judeus resguardavam o sábado.
E Inácio é de defender que os cristãos devem trocar o sábado pelo domingo, como dia a ser guardado em nome do Senhor. Ele também é responsável pelo afastamento da antiga tradição judaica, porque o cristianismo ele nasce do seio do judaísmo. De início ele é mais uma seita judaica do que qualquer outra coisa. Mas a partir de pensadores como Inácio, ele há de se separar aos poucos do judaísmo, se transformando numa religião independente. E não só independente do judaísmo, mas também independente da lei judaica. E por causa disso e outras coisas, a Igreja Católica, Apostólica, Romana o consideram santo. E sua data é comemorada no dia 17 de outubro, quando acredita-se pela tradição que foi o dia que ele morreu, foi devorado pelos leões. Então, a cada 17 de outubro é comemorado o dia do Santo Inácio de Antioquia. Foi considerado o dia do seu suplício. Veja bem, aí nós temos a Igreja Católica, mas temos outras igrejas cristãs, como a Igreja Ortodoxa. Às vezes, um desses indivíduos é considerado santo numa igreja e não é considerado santo na outra. Ou mesmo, às vezes, o dia da comemoração, quando é considerado santo em mais de uma igreja cristã, o dia varia de uma para outra. No decorrer desse nosso debate aqui sobre esses 15, irei considerar mais a Igreja Católica Apostólica Romana, mas já deixo claro que esses pensadores, alguns são considerados santos em outras vertentes do cristianismo, ou não são, tá? Ou são mais em dias diferentes, e às vezes são nessas, é na Igreja Ortodoxa e não é na Igreja Católica. Numa das cartas que o Inácio deixou, ele estava indo para Roma, ia ser devorado pelos leões, e havia todo um movimento de pessoas influentes, que já eram cristãs na época em Roma, que queriam liberar o Inácio, porque ele era uma pessoa conhecida. Então chegou isso aos ouvidos dele, que estavam querendo libertá-lo, dar um jeito para que ele não cumprisse essa pena de morte. E ele escreve aos cristãos em Roma, dizendo que não, que deixassem que ele morresse. E que era a vontade de Deus, era a vontade dele também. E há uma frase que é a seguinte, na tradução: deixai-me ser comida das feras, se quiser, dos leões. Deixai-me ser comida das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras para tornar-se pão puro de Cristo. Esta é a frase que ele escreve. É uma frase bonita, mas que não esconde mais um suicídio, talvez, né? Porque havia a possibilidade dele ser resgatado. Bem, gente, este é Inácio de Antioquia. Ele, como os demais que iremos falar aqui, todos esses padres apologistas, serão muito importantes no sentido que eles vão estruturar a religião cristã, que irá ter um forte apelo dentro da Idade Média à filosofia e ao pensamento que aí irá se desenvolver. E não há como entender o pensamento medieval sem entender a estrutura do cristianismo. Então, além dos 10 séculos da Idade Média, teremos de abordar também esses 5 séculos que antecedem, que vai do século I ao século V, onde temos o desenvolvimento do cristianismo por meio desses padres apologistas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o seu comentário e curtir. Se inscrevam no canal para que continuem recebendo informações sobre novos vídeos. Gente, olha, muito obrigado mesmo pela presença. Até mais!